Viajar no tempo sempre fascinou as pessoas. Aliás, eu mesmo tenho um vídeo sobre o assunto, que você pode ver depois clicando aqui, em algum lugar aqui da tela. E se eu pudesse voltar no tempo, né? Se eu pudesse reescrever a história, e se eu pudesse ver como é que as coisas eram numa época específica, viver uma vida totalmente diferente? Bom, e se eu te disser que de certa forma você pode sim realmente viajar no tempo? Eu não vou te ensinar a ir para uma data específica do passado, mas eu te digo que com certeza você pode voltar aos anais da sua própria vida e reescrever o roteiro dela. Como fazer isso é o que você vai aprender no vídeo de hoje. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Pessoal, só um breve aviso antes de entrar na porção dessa semana. Essa semana eu bati um papo muito bacana com o Frater Goya. E eu vou deixar o link aqui na descrição. Não perca, dá uma conferida, vai lá ver, que acho que foi bem legal. Espero que vocês gostem, deixem comentários, tá bom? A porção dessa semana começa com o discurso de despedida de Moisés para o povo de Israel. O livro começa do seguinte modo: estas são as palavras que Moisés falou para todo Israel daquele lado do Jordão, no deserto. Isso é Deuteronômio 1:1. Por que a Torá nomeia o local do discurso final de Moisés de modo tão vago, daquele lado do Jordão? Apenas um versículo antes, na conclusão do livro de Números, a Torá descreve o mesmo local com nome e sobrenome, por assim dizer, nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, em Jericó. Então a pergunta agora é, por que o nome foi omitido nessa passagem? A diferença na forma de citar o mesmo local deriva de uma diferença fundamental entre os dois livros que nós estamos falando, Números e Deuteronômio. Números, ou como é intitulado em hebraico Bamidbar, que significa literalmente no deserto, é a história da travessia de 40 anos do povo de Israel, suas provações, as suas tribulações, os altos e baixos dessa jornada. Nesse contexto, o acampamento final dentro do deserto merece um nome único, um nome especial, porque faz parte dessa história do deserto. Em contraste, Deuteronômio está pouco interessado no deserto, mas sim na terra de Israel e a entrada iminente. É a história de como Moisés reuniu o povo e fez o seu discurso de despedida pouco antes de falecer. Todo o impulso do livro é orientado para o futuro, com os olhos na Terra Santa, que está ali ao alcance das mãos do povo. Por essa razão, em Deuteronômio, o nome do local nem sequer é mais associado ao deserto, mas ele é mencionado explicitamente como, com relação a Israel, daquele lado do Jordão. De acordo com a Kabbalah, tem algo ainda mais profundo aqui. A viagem pelo deserto foi muito mais do que só uma punição por um mau comportamento do povo ou a falta de um GPS com Waze, como eu costumo brincar. A viagem pelo deserto que a gente está lendo era, na verdade, uma programação de uma transformação espiritual. Era um plano de transformação espiritual. Veja, o deserto é um local desolado, seco, árido, sem vida, lar de criaturas nocivas e quente demais para a habitação humana. Em um sentido espiritual, um deserto representa um espaço ímpio, pois Deus é a fonte de toda a vida e de vitalidade. A morte e o perigo que estão à espreita no deserto são, portanto, símbolo das forças negativas que existem nesse mundo, símbolo da ocultação da expressão de Deus. Despachar o povo de Israel, que também é o símbolo de quem busca a luz, para vagar pelo deserto por 40 anos, foi um esforço para aliviar um pouco dessa negatividade do deserto e introduzir um pouco mais de divindade no mundo, especificamente nos lugares onde a presença de Deus é menos notada. Nesse contexto, agora, a localização final em que o povo se instala, faz o seu acampamento, representa a luta final contra a ocultação divina, a última e mais difícil camada de mal que resistiu a todos os esforços de trazer luz até aquele momento da história. Assim, o local é nomeado em Números porque essa vertente específica do mal, essa vertente específica do deserto, e o tremendo esforço que foi gasto nesses 40 anos para sublimá-la, é parte integrante da história do deserto, ainda que difícil e ainda que desagradável, então eu preciso dar o nome. Mas no livro de Deuteronômio, os nossos olhos não estão mais focados em esforços para ficar combatendo o mal. A perspectiva agora muda para a Terra Prometida.
onde já não existe mais mal, né? Já há apenas a luz, positividade, pureza, tudo que a terra de Israel representa. O foco agora é na luz. Então, como tal, o nome específico do local da negatividade desaparece, fica esquecido para todo sempre. Ele deixa de ser tão relevante ou tão central. É simplesmente daquele lado do Jordão, né? Um pedaço de terra de um lado de Israel, ao lado de Israel. Agora, toda essa discussão então sobre como nomear um local, que é mencionado nos dois livros, nos traz de volta a nossa discussão sobre a viagem no tempo, com que eu comecei falando aqui no vídeo. Uma das ferramentas mais poderosas que nós, seres humanos, possuímos é a capacidade de reescrever o nosso próprio passado, reformulando assim a história. É muito provável, acho que quase que impossível que isso não tenha acontecido, é muito provável que você tenha sofrido experiências traumáticas ao longo da sua vida. Ou talvez você tenha cometido erros estrondosos com ramificações duradouras, até hoje. Ainda que você não tenha passado por nada tão dramático assim, todos nós sempre temos algum evento, alguma coisa que aconteceu com a gente, ou que a gente causou, que a gente gostaria que nunca tivesse acontecido. Pode ser, por exemplo, um erro moral, pode ser um erro religioso, pode ser um evento de vida esmagador, né? Ou uma mistura de todos os itens que eu falei. Não há ninguém no planeta Terra que tenha uma vida perfeita, indolor, né? E livre de erros. Mas esse deserto já aconteceu. Ele faz parte da história. O que aconteceu agora com esse deserto e daqui em diante é escolha sua. A história que você vai contar sobre o erro e a bagagem que você carrega ao longo da sua vida é sua, é você que vai escolher. Então você pode realmente se lembrar das partes terríveis, da dor, da perda, da mágoa, dos sentimentos de remorso e de todo o arrependimento envolvido naquela situação. Ou você pode olhar de maneira mais geral, mais abstrata e escolher ficar com as partes que não doem tanto assim. Talvez até, se você olhar com atenção para o que aconteceu, certamente ainda há alguns elementos positivos que você consegue extrair daquela experiência. Algo que você aprendeu ou ganhou e que depois se tornou inclusive parte da base da sua vida, né? Algo forte, algo significativo. Sempre existe uma maneira de a gente entrar na máquina do tempo, fazer essa escolha que eu estou falando e reconstruir a sua vida. Ao entrar na máquina e fazer isso, você estará pronto para seguir em frente, olhando para a sua vida de uma forma mais positiva e esperançosa, em vez de seguir numa labuta triste e carregada de bagagem. Aí nesse ponto você pode argumentar talvez do seguinte modo: ah, mas isso é um truque barato, né, Yair? Vamos falar a real, eu estaria me auto-iludindo, eu estaria me auto-enganando com relação ao que aconteceu no passado. E eu diria que não. Sabe por que não? Porque a memória humana não é uma ciência exata. Quer ver? Faz um teste. Pergunta para 10 pessoas que viram o mesmo filme como foi. E você vai ter 10 respostas diferentes. 10 versões diferentes de um mesmo evento, de um filme. Por que isso acontece? Porque cada uma das 10 pessoas vai se lembrar dos fatos que ela consciente ou inconscientemente quis lembrar. E com base nisso, ela vai formar a sua opinião do filme. É assim também que funciona. Aqui, nesse caso, todas as pessoas, sem exceção, a cada evento que elas experimentam, estão apenas voltando no tempo e escolhendo a memória que melhor se adapta à sua própria narrativa. Então, se é assim, por que você mesmo não escolher? Você pode chamar os seus traumas e fracassos passados com um nome específico do deserto, as planícies de Moab, ou você pode chamá-los por um nome mais geral, próximo a Israel. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.